comigo no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 35. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 35. Hoje, nós encerraremos a série de mensagens que tem por título Os Pilares da Fé. Ao longo dos últimos 6 domingos, nós pensamos sobre Hebreus capítulo 11 e hoje chegamos ao final dessa nossa série de mensagens por título Os Pilares da Fé. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 35. Assim diz a palavra de Deus: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Essa é a palavra de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos conduziu durante essas últimas semanas para este texto que explica e esmiuça a fé. Senhor, que em nome de Jesus, nada do que foi falado caia no esquecimento do teu povo, mas que em atitudes práticas o teu povo viva os pilares da fé. Ó Deus, agora neste último pilar, que em nome de Jesus o nosso coração, ao ser desafiado por ele, possamos, Senhor Deus, viver a fé de maneira mais intensa, prática e de uma maneira que o Senhor se agrade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Ao longo dos últimos domingos, falamos sobre fé. Lá no versículo 1, a palavra de Deus diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Viver pela fé é viver vendo. Viver pela fé é viver vivendo. A questão prática é fundamental para que se viva pela fé. E nós enxergamos isso em cada versículo, enxergamos isso em cada personagem. Dizer que tem fé não significa absolutamente nada. E ao longo dessas últimas semanas, nós enxergamos irmãos respondendo, nós enxergamos vidas sendo salvas pela fé através da ação do Espírito Santo. E isso mostra que a fé nos faz ver grandes coisas. A fé nos faz ver maravilhas. E, irmãos, viver pela fé é viver uma vida intensa para com Deus, na presença de Deus e servindo a Deus. Nós não podemos simplesmente ignorar o fato de que a fé sem obras é morta. Nós não podemos ignorar o fato de que, ao afirmar que tenho fé e não pratico essa fé, dentro desses pilares que nós falamos ao longo dessas semanas, eu vou viver uma vida morta, inerte, sem sal, sem luz e vivendo na superficialidade. Nós olhamos através da vida de Abel que um pilar importantíssimo para a fé é a oferta. Eu preciso me ofertar.
Noé nos ensina sobre firmeza, Enoque sobre relacionamento, Abraão sobre obediência. Em diversos fatos onde Deus fala com Abraão, ele sempre está disposto a obedecer. Deus disse: sai da tua terra. Ele saiu. Deus disse: me entrega o teu filho. Em outras palavras, Deus disse: me entrega a promessa que eu mesmo lhe entreguei. E Abraão foi e obedeceu ao Senhor. Nós também enxergamos que Sara viu a fidelidade de Deus. Irmãos, por maior que seja a dificuldade, Deus é fiel, continua sendo fiel e para sempre será fiel. Nós não podemos duvidar disso. Isaac, Jacó e José, sobretudo José, nos mostrou a sua convicção. E José, longe da terra de seus pais, longe, injustamente vendido pelos seus irmãos, se manteve firme, convicto na presença do Senhor, e passou por uma escola sem saber o que lhe aconteceria. Sim, ele foi vendido como escravo. Sim, ele foi preso injustamente. Ele não sabia. Nós hoje sabemos que Deus estava preparando ele para ser governador, mas ele não sabia. E enquanto ele viveu o processo, se manteve firme, se manteve convicto. Moisés, pela fé, foi corajoso, renunciou todas as maravilhas terrenas do Egito, renunciou todos os pecados que o Egito oferecia para viver algo sobrenatural de Deus. Moisés foi corajoso, renunciou e por isso viu a libertação de Deus. Domingo passado, nós falamos sobre a nação de Israel em Jericó, que pela fé ouviu a voz de Deus e fez o que precisava fazer. Falamos também sobre Raabe, que encontrou os espias, escondeu os espias e se converteu ao Senhor ouvindo falar da mão de Deus, ouvindo falar de sua poderosa mão. E é interessante quando nós olhamos porque os espias foram lá só porque Raabe precisava ser salva. Porque não fez sentido nenhum do ponto de vista bélico, do ponto de vista da guerra, os espias terem ido lá. Porque Deus mandou o povo rodear 7 vezes o muro. Para que espia para fazer isso? Mas ali havia uma mulher que havia se convertido e precisava ser resgatada para que não morresse. Junto com os de Jericó, Raabe nos mostra a transformação que a fé promove na vida daquele que olha para Deus e se converte a Deus. Nós também vimos os juízes e Davi, que foram colocados em uma posição onde nos mostra o poder que a fé tem. Poder para derrubar nações, poder para fechar boca de leões, poder para matar urso. E é interessante que os selecionados pelo autor de Hebreus aqui foram, do ponto de vista humano, os mais fracos, o que nos ensina que nada que fazemos é de nossa força própria. Tudo o que fazemos pela fé é na força de Deus que são realizadas. E isso nós precisamos entender. Nós não conseguiríamos pregar a palavra sem o poder de Deus. Nós não conseguiríamos ensinar a palavra sem o poder de Deus. Então a glória, a honra é toda de Deus. Não pode ser nossa. Nada pode ser nosso. Nós somos privilegiados por estarmos vivendo a fé. E chegamos nesses homens. Eu não sei se você reparou, mas nesses versículos de 35 a 39, nós olhamos um contraste muito grande diante das coisas que são pregadas hoje. Quem aqui quer fazer parte de um novo ministério? O ministério do sofrimento. Ninguém. Humanamente falando, ninguém quer sofrer.
Só que a fé, irmãos, muitas vezes é provada no sofrimento. E é aí que se separa aqueles que vivem de fato pela fé e aqueles que dizem que vivem pela fé. Há uma pergunta que eu vou fazer agora e mais tarde também. Até onde você iria pela fé ao Senhor nosso Deus? Pedro disse, até a morte. Jesus disse, você vai me negar 3 vezes. E negou mesmo. Só que depois, Pedro foi com Jesus até a morte. Sofreu, foi açoitado. Paulo, que viveu naufrágios, e se você não quer afundar em um navio, não ande com Paulo. Paulo afundou nos navios que pisou. Uma coisa impressionante. Paulo foi açoitado. Paulo apanhou. Paulo foi preso. Mas ele disse, com todas as letras, lá em 2 Timóteo capítulo 4, o Senhor não me abandonou. Caiu de pé, foi degolado, mas foi degolado dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Fé é prática. Por isso que o último pilar é o amor a Deus. Porque pela fé se ama a Deus até as últimas consequências. Esses últimos homens citados no capítulo 11, eles não tiveram os seus nomes mencionados, não sabemos quais foram os ministérios deles. Não sabemos o que eles fizeram, mas nós sabemos o que eles sofreram. Eles viveram pela fé. E uma coisa é fato, só o amor a Deus explica tamanha fé e só tamanha fé explica o amor de Deus. Pela fé, aqueles homens foram torturados. E nós sabemos que nessa galeria nós temos apenas os homens e as mulheres que viveram no Antigo Testamento. Não são os que foram torturados, cerrados ao meio, no período da igreja. Todos os do capítulo 11 viveram no Antigo Testamento. E como é que eu sei? Porque eles não viram Jesus morto na cruz. Eles estavam esperando a promessa. E por isso, esperando a promessa, sofreram o que sofreram. Pela fé, provaram que amavam a Deus acima de todas as coisas, preferindo ser açoitados. Sofreram algemas e prisões. Nós não sabemos o que eles fizeram, mas sabemos que eles sofreram. É o ministério do sofrimento. Injustiçados. E hoje em dia, alguns crentes, quando se sentem injustiçados, nossa, Deus não me ama mais. Quando se sentem injustiçados, Deus está pesando a mão em mim. Mas é muito bom ver que há crentes que no meio do sofrimento choram, mas choram glorificando a Deus. Choram, mas choram engrandecendo o nome do Senhor com as suas vidas. E tudo isso é por uma palavrinha de 2 letras que muda completamente a história daquele que vive por ela. Fé. Fé. Eles andaram desgarrados nos montes. O ministério do sofrimento pode trazer solidão.
Eles andavam errantes, afligidos, necessitados, maltratados, e a palavra de Deus vai dizer que o mundo não era digno desses homens, porque pela fé resolveram sofrer, e resolveram sofrer porque amam a Deus, amaram a Deus acima de todas as coisas. Eles viveram, irmãos, na prática, todos os outros pilares que falamos aqui ao longo da semana, ao longo das últimas semanas. Eles se ofertaram, eles ficaram firmes, eles estavam convictos, eles obedeceram a Deus. Eu nem preciso falar sobre coragem e renúncia. Eles renunciaram suas próprias vidas. Eles preferiram viver pela fé ao invés de serem libertados. Esses homens que a Bíblia não traz o nome, são os homens que viveram todos os pilares da fé. E por isso, o mundo não era digno deles. O amor de Deus eleva a fé a níveis impressionantes. O amor de Deus e o amor a Deus eleva a fé a níveis impressionantes. Porque pense comigo, o homem morrer porque creu no Senhor, um homem morrer convicto de que o tempo aqui é passageiro e que existe um lar glorioso no futuro, tem que ter muita fé. E como Paulo, como Estevão, esses homens viram coisas que só quem ama a Deus de todo o seu coração viu. Não tem jeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Estevão viu coisas, Paulo viu coisas, esses homens viram coisas que só a fé em um nível elevadíssimo pode fazer com que essa experiência seja vivida. O texto nos mostra que eles fizeram isso sem Cristo ter vindo. Sem Cristo, eles não sabiam quando Cristo viria. Eles não sabiam a obra redentora de Jesus como seria. O que faz com que a nossa responsabilidade aumente e aumente muito. Porque nós sabemos que Cristo veio. Nós sabemos que Cristo morreu. Nós sabemos que Cristo ressuscitou. Nós sabemos que Cristo está aqui. Nós temos todas as informações necessárias que aqueles homens não tinham. Nós temos as medidas do céu. Nós temos informações sobre o lar glorioso em que viveremos por toda a eternidade que esses homens não sabiam. Isso aumenta muito mais a nossa responsabilidade diante de Deus, de viver uma vida pela fé. Cristo é a concretização da fé desses homens aqui. A vida desses homens mostra que a fé, ela deve vir seguida do amor genuíno a Deus, ainda que custe a própria vida, ainda que custe o bem-estar, ainda que custe todo o conforto, ainda que custe o que custar. Esses homens nos mostram que a fé deve ser vivida até as últimas consequências. Quem não ama a Deus, acima de todas as coisas, não vai conseguir aplicar este pilar em seu coração. Por isso que o pilar do amor, nós podemos afirmar, é o pilar que sustenta todos os outros. Só vai ofertar quem ama a Deus.
Só vai ser convicto quem ama a Deus. Só vai esperar a eternidade quem ama a Deus. Só vai experimentar libertação e transformação quem ama a Deus. Só vai renunciar aquilo que precisa ser renunciado quem ama a Deus. E novamente eu pergunto: até onde iríamos pelo Senhor? Até o sofrimento? Hoje em dia, a fé é ensinada de maneira diferente, né? Pare de sofrer. Não tem um slogan assim? Pare de sofrer. São mensagens que são pregadas por aí. Revolte-se contra Deus se a sua vida não está boa. Revolte-se contra Deus. Deus tem a obrigação de ajudar você. E esse é o evangelho que tem arrebanhado muitos para longe de Deus. Porque o evangelho bíblico diz assim: no mundo você vai ter aflição. Está disposto? A porta é estreita. Quer? Quer? Você vai sofrer. Quer? Quer viver esse evangelho? Você ama a Deus? Essa é a pergunta que Deus me faz e te faz nessa noite. A ponto de, se tiver que sofrer, vai passar por isso glorificando a Deus? Nós estamos falando desses homens que amaram a Deus e provaram com sua fé, alcançaram o testemunho sem alcançar a promessa. Nós somos privilegiados porque nós alcançamos a promessa, irmãos. A promessa é Cristo. E vivemos debaixo do poderio de Cristo. Vivemos debaixo da graça de Cristo. Vivemos debaixo da presença de Cristo. Vivemos debaixo das orientações de Cristo. Então nós podemos dizer que somos privilegiados, porque nós vemos a promessa, coisa que aqueles homens não viram. Por isso que o capítulo 12 de Hebreus começa assim: portanto, nós também. E aqui o autor aos Hebreus, ele chama os crentes do Novo Testamento para viverem da mesma maneira que os do Antigo Testamento, citados nessa galeria de Hebreus 11, viveram. Porque o texto de Hebreus vai dizer aqui: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E quem são essas testemunhas? São os guerreiros, os heróis, os que viveram pela fé, citados, mencionados no capítulo 11. E aqui nós precisamos usar a nossa imaginação, porque o autor de Hebreus fez exatamente isso. O autor aos Hebreus se imaginou em um estádio, em uma arena, onde esses homens correram suas carreiras e venceram. Só que a carreira desses homens, dessas mulheres, acabou. E eles morreram na fé. Agora, depois de toda a explanação do capítulo 11, somos nós que entramos na arena. Somos nós que vamos correr agora a maratona. Só que o que vai acontecer? Torcedores vão entrar nesse estádio. Torcedores vão ocupar as cadeiras desse estádio. E quem são esses torcedores? Abel, Moisés, Enoque, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. E esses que o texto não diz os nomes, também estão entrando. Aqueles da nação de Israel que rodearam 7 vezes a cidade para que os muros pudessem cair pelo poder de Deus, também estão lá. E eles estão olhando para nós.
O texto vai dizer: estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. São muitos que com as suas vidas nos ensinaram e nos ensinam. Nos ensinam a amar a Deus acima de todas as coisas. Nos ensinam a viver pela fé. Todos eles e os seus exemplos é como aquela torcida que está dizendo: vai lá, continua, força. É aquela torcida que está dizendo: olha, eu consegui, você consegue também. A vida desses homens mostra que viver pela fé, irmãos, é maravilhoso. Que viver pela fé é algo grandioso, algo lindo. E por isso, como resposta a essa mensagem, que esses homens e mulheres nos deixam com as suas vidas, nós precisamos tomar algumas atitudes. E a primeira atitude, veja comigo o texto: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aqueles homens renunciaram suas próprias vidas por amar a Deus. E nós aqui, de acordo com a orientação da palavra do Senhor, devemos deixar tudo aquilo que nos atrapalha de viver uma vida cheia de fé. Porque se eu não deixo aquilo que me prende, seja embaraço ou seja pecado, como é que eu vou viver a plenitude da fé e dizendo por aí que amo a Deus? Quer dizer, não faz sentido nenhum. Eu preciso, portanto, abandonar aquilo, abandonar os embaraços da vida. E nós vivemos hoje uma era de muitos embaraços. Mas muitos embaraços. Vamos para o retiro, jovem. Ah, não dá. Por quê? Retiro espiritual, de inverno, uma bênção. Nós vamos orar juntos, ouvir a palavra de Deus, vai ser uma bênção. Vamos lá. Ah, não, tem outra coisa para fazer. O que que é? Ah, eu fui convidado aí para ganhar um dinheiro, então eu vou. Ah, eu vou ter que comemorar o aniversário do meu amigo. Ah, eu tenho que... Aí começam os embaraços da vida, em que impedem a pessoa de querer ouvir a palavra de Deus. E eu dei só um exemplo, mas talvez tenha gente que não vai vir ao culto se a seleção de seu país chegar na final da Copa. Eu me lembro, em 1994, eu me lembro que a final da Copa de 94 caiu à tarde, só que o jogo foi para os pênaltis. E foi para a hora do culto lá da igreja que fazia parte. Chegando lá no culto, cadê os crentes? Cadê os crentes? Imaginem aqui em proporções, nós temos aqui toda a nossa nave, aqui só essas duas fileiras aqui da metade para cá. Faltou naquele dia uns 70% dos crentes. Quer dizer, meu pai falou, eu queria ficar em casa também, tenho que dizer. Meu pai falou, para a igreja. Para a igreja. Eu vou, pai. Eu lembro que eu tinha 12 anos. Queria ver, afinal, meu pai, para a igreja. Falei, vamos. E graças a Deus que eu fui para a igreja. Mas quantos deixariam de vir? É uma coisa triste, irmãos. Mas a gente percebe que quando tem alguma coisa, o crente não vem para a igreja. Quando tem a final de um campeonato, quando tem eleição. Eu não consigo entender. Quando tem eleição, o crente não vem para a igreja. A grande parte não vem para a igreja. São 2 domingos que a nossa frequência aqui são as piores. Por incrível que pareça. Domingo à noite do Dia das Mães, porque o almoço vai até a janta.
e dia de eleição. São os 2 domingos que a nossa frequência aqui são as piores. E nós não conseguimos entender como esses embaraços, às vezes dominam o coração dos crentes. Moisés aqui grita mais alto. E ele diz assim: eu deixei lá todos os prazeres do Egito e valeu a pena. Eu conversava com Deus todos os dias. É muito melhor conversar com Deus todos os dias do que ficar lá no Egito com todos os pecados à minha disposição. Vamos lá. Irmãos, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Mas há uma segunda atitude que precisamos tomar, que o texto aqui vai dizer também, veja. Correndo com paciência. Isso nos mostra que a corrida não é de velocidade, que a corrida é uma corrida lenta, é uma corrida com estratégia, é uma corrida que você precisa dosar o seu condicionamento para chegar até o final. É uma maratona. E nós devemos correr com paciência. Porque pelo fato da carreira ser longa, no meio do caminho podem acontecer imprevistos. Você pode começar correndo nos 20 graus, depois pular para 40, depois voltar para 7 graus. E assim sucessivamente. O tempo oscila. As fases da vida oscilam. Uma hora você está vivendo de vento em popa, está indo tudo bem. E você está correndo a carreira cristã, está trabalhando para o Senhor, coisa linda, está orando todos os dias, está lendo a palavra todos os dias. Deus é bom, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é grandioso. E aí, de repente, acontece uma tragédia. Ou Deus pede para que você entregue algo que Ele mesmo te deu. Pronto. E agora? Então vão ter fases assim nas nossas vidas, irmãos, na nossa carreira. E é nessa hora que nós temos que dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, e eu vou seguir correndo a maratona, a carreira que o Senhor propôs para mim. Só que deixa eu dizer uma outra coisa. Cada um aqui tem a sua própria carreira. Então, não olhe para a carreira do outro. Fique com a sua. Vai ter gente que vai sofrer mais. Vai ter gente que vai sofrer menos. Vai ter gente que vai ter mais. Vai ter gente que vai ter menos. Mas por que eu não tenho mais? Pergunte para o Senhor, Veja o que Ele vai te responder. Não, aí eu não tenho coragem. Então para de reclamar e segue sua carreira. Nós devemos perseverar, irmãos, por amar a Deus. Nós devemos perseverar. Infelizmente, alguns têm ficado pelo caminho nessa carreira. Mas em nome de Jesus, que você não fique pelo caminho, mas que você prossiga, que você corra com perseverança, sem desistir, porque a linha de chegada é maravilhosa. A linha de chegada é esplendorosa. A linha de chegada reserva para os vencedores uma coisa que a nossa mente nem consegue imaginar de tão boa que é. Então vamos lá. Por amar a Deus, não desista. Mas aqui é uma outra coisa, e aqui o autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz algo lindo. Olhando para Jesus, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, mas na nossa carreira nós devemos ouvi-los, mas nós devemos olhar para Jesus. Porque Jesus cria a fé. O texto diz, Jesus é o autor da fé. Ele cria a fé e ele consuma a fé. Pois tudo aquilo que Cristo prometeu aos heróis do capítulo 11, Deus cumpriu, mesmo que eles não viram.
Nós vimos, e por isso que nós vivemos em uma fase onde, ao contemplar Jesus, a nossa fé deve se multiplicar, a nossa fé deve crescer e não parar de crescer. Agora, se eu tiro os olhos de Jesus, as distrações vêm e a carreira que me foi proposta não vai ser cumprida. Por isso que nós temos que olhar para Jesus. Coisas podem surgir, desafios podem surgir, mas não tire os olhos de Jesus. Se você tem fé, é porque Ele criou. Se a sua fé está crescendo, é porque Ele deixou a sua palavra para que a nossa fé cresça. Não tire os olhos de Jesus. Não vai ser ninguém nem nada que faz com que o seu coração seja satisfeito. E o nosso coração não pode ser de nada, o nosso coração não pode ser de ninguém, porque o nosso coração tem dono, e o dono do nosso coração é Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Se temos o que temos é por Cristo. Se vamos morar no céu é por Cristo. Se somos salvos é por Cristo. Glórias sejam dadas a Cristo, independente das circunstâncias. Por isso que nós devemos olhar única e exclusivamente para Cristo. E quem ama a Deus, ama a Cristo, ama o Espírito Santo e não tira os olhos de Cristo. Então, é Ele quem consuma a fé. Então nós não podemos olhar para outro lugar ou olhar para outra pessoa, nós devemos olhar só para Cristo. E se você quer um segredo para nunca desanimar, eis o versículo 3. Pensai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, pense sempre no que Cristo fez lá na cruz. Pense sempre na obra redentora de Cristo. Pense em Cristo o tempo todo. E você não vai desanimar. O pilar do amor é o pilar talvez mais difícil. Porque envolve deixar embaraço, correr sem desistir, olhar para Jesus, pensar na obra redentora de Cristo, porque envolve ir até as últimas consequências, porque envolve sofrer, porque pode ser que tenhamos que dar a nossa vida, pode ser que tenhamos que andar sozinhos, pode ser, pode ser. Agora, quem está disposto a pagar o preço? Quem está disposto a amar a Deus pela fé? Quem está? E é essa a pergunta que o Senhor faz para nós nessa noite. Quem está disposto a me amar? Quem está disposto a sofrer o que tiver que sofrer? Quem está disposto a ser cerrado ao meio? Quem está disposto a ser morto ao fio da espada? Quem está disposto a deixar o embaraço? Quem está disposto a não desistir por me amar? Quem está disposto? É essa a pergunta de Deus para nós nessa noite. Convido você a fechar os seus olhos.